ter 1.000 pessoas aqui em 2 dias, com essa turnê desse grupo africano de Uganda, que tem apresentado em vários países do mundo. Recentemente veio agora dos Estados Unidos, fizeram apresentação na ONU, fizeram apresentação na Casa Branca, fizeram apresentação para tudo quanto é lado. Nós conhecemos o ministério do Vatoto, o pastor presidente dessa organização. 29 e 30 de agosto eles vão estar conosco. Nós estamos preparando já aí o tempo para fazer a divulgação de mídia, de TV, enfim, cartaz e todas essas questões. O que a gente já disparou e pedimos o seu auxílio é na internet, no Face. Se você quiser usar o e-mail, essas coisas, divulgue, mostre. Mas lembre-se de um detalhe: o convite não é para ser dado aleatoriamente. O convite é para ser dado para alguém que vai vir. Não é, talvez eu possa, talvez... Se há uma pessoa que está na dúvida, você guarda, porque certamente muitas pessoas vão querer participar. Então nós temos na comunidade 350 pessoas, óbvio que não estão todas, sempre tem um ou outro que está faltando, está viajando, ou enfim, está doente, alguma coisa assim. Mas só aí já são 650, 350, são 650 convites para entregar. E nós queremos pôr alguns poucos convites no Passagem Fácil e aqui na SEM para ser retirado. Então assim, nós estamos diante de um desafio, porque nós não podemos dar muitos convites para os irmãos, né? E sabemos que a gente tem amigos que a gente quer muito que estejam conosco aqui. E eu coloquei então 2 avisos: nós precisamos de ajuda para o cenário e ajuda para a venda de algumas coisas que eles trazem. E dê o seu nome. Você que fala, não precisa falar inglês, mas se você fala, ajuda também, mas dê o seu nome, participe. É um trabalho sério, eles estão vindo com 33 pessoas, uma carreta, ônibus, demora 4 horas para a montagem do cenário, 1 hora para a desmontagem. Eles fazem isso, estão fazendo há anos, mundo afora. Então preciso da sua ajuda. Nós já estamos com a equipe praticamente formada, mas eu queria dizer isso aí para depois não acontecer de alguém não ter lido no Face uma informação. Todos podem colaborar, nos procure, tá? Que vai ser uma bênção. Acho que são. Amém. E intercedam, né? Uma coisa que talvez você fale, mas não posso, eu estou com um problema de saúde, não posso carregar, não posso ajudar, mas não falo inglês. Mas você pode falar com o Senhor, que pode movimentar os céus nessa cidade e abençoar muita gente, tá bom, queridos? Interceda, ore. Gostaria de continuar falando sobre felicidade. Na semana passada eu dei início à ministração, e hoje eu gostaria de continuar falando sobre felicidade. Antes eu gostaria que você orasse, colocasse seu coração na presença de Deus, para que o Senhor continue falando ao seu coração. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos por toda a tua graça e misericórdia. Pai amado, nós te agradecemos, porque nós fomos chamados por ti para compor a tua família, e somos cidadãos do teu reino, Senhor. Muito obrigado por isso. Nosso coração é grato, nós somos felizes por conta disso. Nossa felicidade vem do Senhor, e nosso coração se alegra no Senhor. Por isso, ó Pai, nessa noite encha-nos um pouco mais da alegria do teu Espírito, Senhor. Frutifique em nós essa verdadeira, essa duradoura alegria, em nome de Jesus, amém. Cadê a alegria que estava aqui? Parte 2. Nós falamos a semana passada, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação, porque o que Jesus falou sobre felicidade não é uma coxa de retalhos, é uma sequência. E só para você recordar, eu vou gastar alguns minutos apenas dando uma palha, né, um pano de fundo naquilo que nós ouvimos na semana passada. De fato, felicidade é o assunto, talvez não falado, mas é o assunto de toda a história da nossa vida. Todos nós queremos ser felizes e fazemos coisas para sermos felizes. A nossa cultura está impregnada de coisas
e de propostas para a gente ser feliz. Tudo que você ouve na televisão é para trazer felicidade. Tudo. Todos os comerciais, todos os programas de televisão, tudo é visando a sua e a minha felicidade. E por detrás de todo esse movimento do mundo, no dia a dia, todos estão buscando por felicidade. E nós falamos que felicidade é como aquela ideia do arco-íris, e no final do arco-íris há um pote de ouro. E aí quando criança, pelo menos eu, que era meio bobinho, né, corria atrás do arco-íris em busca desse pote. E chegando perto, ele ficava mais longe. E quanto mais perto, mais longe. Felicidade é assim. Quanto mais nós buscamos e quanto mais pensamos estar perto dela, ela foge de nós, ela escapa de nós, ela vai um pouco mais longe. Cadê a felicidade que estava aqui? E o mundo fala muito na busca de felicidade. Todos os projetos, todos os valores é para que nós possamos ser felizes. Mas a Bíblia fala de uma felicidade completamente diferente, e Jesus usa uma palavra que nós vimos a semana passada, que é makarios. Uma palavra grega que define felicidade ou bem-aventuranças. E no português não existe uma palavra que possa expressar Macário. Então foi traduzido grosseiramente por felicidade ou bem-aventurança. Mas é muito mais do que isso. É um superlativo de felicidade, algo, ou de felicíssimo, é muito mais do que felicíssimo. E nos ensinos de Jesus, principalmente em Mateus capítulo 5, versos 13 até 12, nós encontramos Jesus falando sobre felicidade. Ele começa o seu ministério num grande discurso chamado o Sermão do Monte, falando sobre felicidade. E nós tocamos aqui 3 coisas importantes a respeito de felicidade, que falam e nos ensinam sobre isso dentro das bem-aventuranças. John Piper, por exemplo, ele diz que felicidade é algo que acontece em Mateus capítulo 3 até o verso 12, de início ao fim. A recompensa é o reino dos céus. Feliz, e aí Jesus dá uma série de coisas a respeito de felicidade, e diz: bem-aventurado porque vocês são felizes porque vocês herdarão o reino dos céus. Se algo para a gente ser motivado a ser feliz é que nós ganhamos o reino dos céus. Então feliz o que consola, o que é consolado, o que recebe a herança, o que é satisfeito na sua justiça, o que ganha misericórdia, porque eles são filhos de Deus e ganharão o reino dos céus. E uma outra coisa que nós vimos aqui é que há um consenso de que é uma característica de um cidadão do reino dos céus, não de 8 cidadãos do reino dos céus, mas de um cidadão. Nós, os cidadãos do reino dos céus, somos felizes, ponto final. E a terceira questão que nós vimos sobre a definição de John Stott, diz que nós temos que ter cuidado ao traduzir a palavra feliz ou bem-aventurado, porque não podemos confundir com emoção. Felicidade não é uma emoção, embora ela se expresse pela emoção, mas felicidade é um estado. Você é feliz pela história da sua vida, como cidadão do reino dos céus, do começo ao meio e fim, e não por umas circunstâncias que você está passando. Você é feliz porque ganhou um carro novo, você é feliz porque casou. Essa felicidade não define essa que Jesus está dizendo. Felizes são aqueles que herdarão o reino dos céus, porque do começo, meio e fim ele é feliz. A história da vida desse camarada é feliz. Então nós não podemos confundir sobre isso. Ele diz, primeira coisa, no capítulo 5, verso 3, que felicidade feliz as pessoas que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela.
E nós vimos aqui que é um chute na canela dos religiosos, porque os religiosos se consideravam pessoas felizes, realizadas, porque eram bons pais, conceituados, dizimistas, bons administradores, gente boa, de moral boa. Então eles, por terem essa classe farisaica, religiosa, conceituada, eram pessoas felizes, e os demais não. E aí Jesus vem e diz: felizes são os pobres espiritualmente falando. Foi um chute na canela dos religiosos, é um chute na nossa canela também. Porque nós vimos também que o conceito da palavra pobre é pitkos, que significa um miserável. Não pobre no conceito de aquele que ganha R$1.000 por mês e chega lá por dia 20 e gastou tudo e não tem como pagar as contas nos próximos dias. Então ele escolhe que conta vai pagar. Não, Jesus não está falando desse pobre que não tem o dinheiro para pagar a sua conta. Ele está falando de um miserável que não tem condições nem de trabalhar, nem de levantar a sua cabeça e fazer algo. Então Jesus diz: feliz é esse camarada, é esse miserável espiritualmente, que olha para si e diz: eu não tenho nada para oferecer a Deus, eu não tenho nada para dar para Deus. Então Jesus ensina que desses é o reino dos céus. E ele dá um chute na canela dos religiosos, dizendo: vocês têm esse conceito errado, como aquele fariseu que entra no templo e diz, bate no seu peito e diz: eu sou, Senhor, muito obrigado, eu sou feliz, eu sou a pessoa mais feliz da face da terra, porque eu não sou como esse miserável aqui. E o publicano, ajoelhado, constrangido, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ou como o cego Bartimeu diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Não me resta mais nada na vida do que pedir a tua misericórdia. E nós já falamos aqui sobre o conceito de misericórdia. A misericórdia de Deus, Ele nos dá. Ele dá àquele que não merece. Ou Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos tudo de ruim. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá tudo de bom. Então, o que Jesus está dizendo, que feliz é aquele que chega na sua vida um dia e diz assim: eu sou um miserável. Eu sou alguém que não tem nada para oferecer. Eu sou um pecador, miserável, não tenho nada para dar para Deus. E eu preciso de Deus. Então, quando chegamos a essa conclusão, erguemos as nossas mãos vazias e estamos prontos para receber as bênçãos de Deus. Mas enquanto temos coisas para apresentar para Deus, Deus está aqui, isso, aquilo, isso aqui, meu ministério, a minha vida de oração, a minha integridade, os meus anos de vida cristã e etc, etc. Nós não temos mãos vazias, estamos tão cheios que não recebemos nada. Por isso que Jesus diz: feliz aquele que um dia chega na sua vida e chega à seguinte conclusão: eu sou um miserável. Por isso, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é feliz. E por isso Jesus estava cercado de quem? De todos os rejeitados. Jesus estava cercado daqueles que eram leprosos, das prostitutas, dos publicanos. Jesus estava cercado dos rejeitados, dos miseráveis. E esses entenderam que Jesus veio e eram felizes, porque deles é o reino dos céus. Então essa é a promessa para todos nós que reconhecemos que não temos nada para apresentar a Deus, a não ser um pedido de misericórdia. E a grande lição é essa: a gente tem que ir diante de Deus com as mãos vazias.
e clamando a sua graça e a sua misericórdia. Nós vimos também que sobre humildade, vimos que humilde é aquele que pode submeter alguém e pode perdoar todos. Se você não se submete a ninguém, ou se você tem dificuldade em perdoar alguém, você não é humilde e você tem um sério problema com Deus, porque Deus resiste a você. E você precisa se humilhar, se quebrantar, dizer: Senhor, eu não posso deixar de perdoar ninguém na minha vida, porque se o Senhor me perdoou, eu preciso perdoar as pessoas. E eu também preciso submeter alguém. Submeter alguém significa se colocar debaixo de alguém para buscar ajuda, buscar orientação, buscar conselho. Todos nós precisamos. E eu quero dar continuidade. Jesus continua dizendo: feliz são os que choram. Parece um contraponto de Jesus. Feliz é o que chora. Chora de alegria então. E Jesus, nessa sequência, ele vai falar, e alguém podia perguntar: por que chora? Felizes são os que choram, porque serão consolados. Então não é um choro de alegria, porque quem chora de alegria não precisa de consolo. Então esse choro é um choro abençoado. Só é capaz de chorar esse choro abençoado quem foi capaz de fazer uma autoavaliação e chegar à seguinte conclusão: eu estou desesperadamente necessitado de Deus. Então quem chega a essa conclusão pode chorar. Chorar por seus próprios pecados. Chorar pedindo perdão. Chorar pedindo misericórdia. Um choro que constata o quanto o pecado fez na sua vida. Um choro que constata o que o pecado fez nas relações que ele tem. Choro que constata que o pecado fez na sociedade, na humanidade. Então quem chora esse choro abençoado foi aquele que chegou à seguinte conclusão: eu sou um miserável pecador, e eu vivo numa sociedade de pecados, e eu posso chorar por eles também, e chorar por mim também. E se a primeira declaração que Jesus fez de felicidade foi um chute na canela dos religiosos, a segunda declaração vai ser um tapa na cara da nossa cultura. Presta atenção. Jesus vai dar um tapa na cara da nossa cultura. Por quê? A nossa cultura gasta milhões para nos poupar das lágrimas. A nossa cultura gasta milhões em entretenimento para nos poupar da dor, do choro da dor. A nossa cultura cria parques de diversão. A nossa cultura cria lugares para a gente sorrir, programas para a gente sorrir. Eu não estou indo contra nada disso, e nem o que eu vou falar daqui a pouco. Mas estou dizendo que a cultura produz e tenta anestesiar em cada um de nós o choro, a realidade. Então entramos nesses lugares e desligamos da realidade, para que as pessoas possam esquecer o mundo verdadeiro. E a nossa cultura gasta milhões para criar novos e novos analgésicos. Por quê? Porque nós todos temos uma grande intolerância à dor, qualquer dor. Doeu um pouquinho a cabeça, analgésico. Doeu um pouquinho o dente, analgésico. Doeu a canela, analgésico. Vamos tomar um analgésico antes que a dor venha. Não é assim?
Antes de sentir a dor, vamos tomar um analgésico. Então a nossa intolerância em lidar com a dor, com as situações de dor, cria um mundo de milhões e milhões de dólares para se criar novos analgésicos. Mas e muito mais do que isso, e a dor emocional. A nossa cultura gasta milhões e milhões. Por quê? Nós temos uma intolerância também em lidar com as nossas frustrações. Então, quantos milhões se gastam para fazer um antidepressivo? Há um mais novo, está chegando aí. E depois da manhã chega um outro novo. Que, além de lidar com a parte da emoção, faz você parar de chorar. E faz você parar de rir, se você ri muito. Então você toma um para parar de chorar, e se você é muito centrado, toma um para você dar mais risada. O doutor, eu estou meio depressivo, me dá um remedinho aí para dar um up. Qualquer coisa agora é motivo para tomar um antidepressivo. Então nós não sabemos lidar com as frustrações. Presta atenção, essa é a nossa cultura. Nós não sabemos lidar com as frustrações. Então qualquer motivo é motivo para um antidepressivo, um analgésico, uma diversão. Nós não sabemos lidar com aquilo que a vida diz não. Nós temos dificuldade com um não. Não vou trocar de carro esse ano, não vai dar. E aí eu fico deprimido. Não vai dar para mudar da casa, ou reformar a casa, ou ter a casa que eu queria. Vou ficar deprimido. Não vai dar para estudar o curso que eu gostaria. Vou ficar deprimido. Então a gente tem dificuldade de lidar com as frustrações. E a gente tem dificuldade, por exemplo, não dá para salvar o meu relacionamento, então eu vou tomar um remedinho. A nossa cultura nos diz que nós precisamos tomar algo para enfrentar as situações. Essa é a cultura. Esse é o problema. Por que não? Por que não? Quantas vezes nós choramos, irmãos, na vida? Lágrimas fazem parte da vida. Ou não fazem? Fazem parte. Quantas vezes eu e você choramos? Muitas vezes. Faz parte da nossa história, lágrimas. A gente celebra nascimento, casamento e enterra entes queridos. A gente tem luto, a gente tem choro, porque o choro pertence à vida. Choro pertence à vida. E o que nós estamos experimentando no Ocidente, principalmente, é uma anomalia, é um problema sério. O mundo está fabricando pessoas emocionalmente problemáticas e anômalas. Quanto mais fugimos desse tipo de lágrima, mais nós dependemos e ficamos dependentes de uma felicidade artificial. Hoje se vende em caixinha a felicidade. Estou mentindo, irmãos? Hoje se vende em caixinha felicidade. E quando Jesus fala de felicidade, ele fala: felizes aqueles que choram. As pessoas que choram, pois Deus as consolará. Ele não está falando de um conceito filosófico. Ele não está falando de uma experiência psicológica. Choro. Ele está falando de uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. Alguém que constata diante de Deus quem Ele é.
Alguém que vai perto de Deus e reconhece quão soberbo, arrogante, individualista, independente eu sou diante de Deus, e eu choro por causa disso. E eu pranteio por causa disso. E tem uma expressão desse autor, Chesterton, que tem um livro dele, tem vários livros dele, mas num deles ele diz assim que o problema do homem ou do universo sou eu. O problema do universo sou eu. A gente vai nas terapias onde somos convencidos que o problema do universo são os nossos pais. Nós corremos para as amigas e elas tentam nos convencer, as mulheres, e que o problema é o marido. Os homens correm para os seus amigos e eles convencem ele que o problema é a sogra. Quando a gente entra no caminho de Deus, no caminho que Jesus nos ensinou e nos chamou, nós chegamos à seguinte conclusão: eu sou o problema do universo. Eu sou o problema do universo. Mas a boa notícia, irmãos, é que Deus não nos despreza, mesmo a gente sendo o problema do universo. Deus não nos despreza. Deus nos ama. E Ele vai ao nosso encontro, e Ele acolhe a gente, Ele abraça a gente, e faz de nós novas criaturas. De problema do universo, Ele faz da gente solução para o universo. De problema do universo, Ele faz a gente sal e luz do mundo, ou bombas de amor nesse universo tão caótico. De problema do universo, Deus nos transforma em cidadãos do reino dos céus. Que bênção, irmãos! Por isso somos felizes. Por isso somos felizes quando choramos. E por que eles choram? Por que choram? Primeira coisa, porque, como diz Santo Agostinho, né? O problema nosso é o pecado, é a consciência do pecado em nós. E essa definição de Agostinho de pecado é muito interessante. Ele diz que o pecado é amor fora de ordem. Quando nós tomamos consciência que nós somos pecadores e o problema sou eu, nós choramos. Senhor, tem misericórdia de mim. Por favor, eu sou o problema. Eu sou o problema da minha casa, da minha célula, da minha igreja, da minha vizinhança, de Foz do Iguaçu, da região. Eu sou o problema do universo. Tem misericórdia. E Agostinho expressou o pecado dessa forma: é amor fora de ordem. Tudo que nós amamos no lugar de Deus é pecado. E é idolatria. É idolatria, que é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Tudo que amamos no lugar de Deus é pecado. Uma pergunta: você ama Deus acima de você mesmo? Você ama Deus acima do seu filho, da sua filha, dos seus netos? Sinceramente, a gente vai descobrir que a gente é idólatra. A gente vive colocando coisas na frente, amando coisas no lugar errado. Você ama a sua vida profissional mais do que Deus? Se Deus te falar agora, larga o seu emprego,
Vem para a comunidade viver de oferta, para você arrumar os bancos dessa igreja todos os domingos. Você estaria disposto a fazer isso? O problema é que nós amamos coisas, amamos pessoas na frente de Deus. Nós somos idólatras. Nós amamos coisas, pessoas fora da ordem. A gente ama fora de ordem e isso nos leva a um choro também. E isso deveria nos levar a um choro também. E a gente questiona também muitas coisas. A gente pega um jornal, assiste uma televisão e a gente vê assim, por que acontece na sociedade lá fora coisas? É porque a sociedade lá fora também ama de forma desordenada, fora de ordem. E o que Agostinho disse que é pecado, que é a nossa segunda. Por que choramos? Por causa da consciência do pecado na sociedade. Se existe violência lá fora na sociedade, é porque tem pessoas que amam mais as coisas que você tem, que eu tenho, do que a gente mesmo. Então eles vão lá e roubam, matam, estupram e fazem barbaridades por causa de coisas que nós temos. Porque eles estão colocando o amor em coisas, neles mesmos, em vez de colocarem em Deus. Você liga a televisão e vê esse problema todo que está acontecendo no nosso país, e vê essa corrupção toda se formando. Por que existe tanta corrupção? Porque as pessoas amam mais o dinheiro do que fazer o bem com esse dinheiro ao próximo. Tudo é coisa, tem a sua razão no amor fora de ordem. Isso se chama pecado. O mal que gera em mim, que gera na sociedade, que gera na minha família, que gera na minha cidade, isso é pecado. Por isso Jesus diz: felizes são aqueles que choram ao constatar o pecado na sua própria vida e nesse mundo todo, porque vão ser consolados. Somos uma geração que está se tornando insensível, porque nós não choramos mais. Parece que nossas lágrimas têm secado. Ligamos a televisão, assistimos um filme e a pessoa mata 40 pessoas. No final do filme ele morre e não fica com a mocinha. Nós choramos por causa disso. Mas não choramos por causa dos 40 que morreram. Nós não somos capazes de derramar mais lágrimas por aquela mãe que está na fila do INSS, SUS, lá, e está naquela fila e já há dias sem uma solução para o problema da sua filha que está morrendo nos seus braços. Não somos capazes mais de chorar ao ver um pai que perdeu o filho por uma bala, de não se sabe quem, se de um policial ou de alguém do morro, de alguma facção do morro. Nós não somos capazes mais de chorar por esse pai, pela perda desse filho. Nós assistimos os jornais, vemos o caos, não escorre uma lágrima a mais dos nossos olhos. A violência não nos causa mais lágrimas, mas nós precisamos voltar a chorar. Chorar pelos nossos próprios pecados e chorar pelo pecado da nossa nação. Porque felizes são os que choram. Eles serão consolados. O salmista, Salmo 42, verso 3, ele diz assim: choro de dia e de noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando:
Onde está o seu Deus? E a gente ora ao Senhor, e o salmista no Salmo 30, verso 11 diz assim: Tu mudastes o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. 30, verso 5, na segunda parte diz: O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Felizes os que choram, porque vão ser consolados. E o apóstolo João, na visão do Apocalipse, na visão do fim de tudo, ele diz o seguinte: que a primeira coisa que vai acontecer quando nós fecharmos os olhos nesse tempo presente e abrirmos os nossos olhos na eternidade, a primeira coisa que nós vamos ver é Jesus enxugar dos nossos olhos toda lágrima que escorre. O primeiro ato de Jesus vai ser ter um lenço nas suas mãos para enxugar os nossos olhos. É como ele estivesse falando: filho, essa foi a última lágrima. Você vai entrar, nesse lugar não vai ter mais emprego, não vai ter mais câncer, não vai ter mais conflitos relacionais, não vai ter mais violência, corrupção, injustiça, perdas. Jesus estará enxugando dos nossos olhos essas lágrimas. E em Apocalipse 21, de 4 a 5, fala sobre isso. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. Felizes os que choram, porque vão ser, Deus as consolará. Seremos consolados. Amém, queridos? Queria deixar duas coisas para a gente refletir essa semana e fazer pessoalmente, a começar nessa noite. Que a gente esvazie das nossas mãos tudo para receber a graça e a bênção de Deus. E possamos fazer a oração de Bartimeu: Senhor, tenha misericórdia de mim. E segundo, se é uma pergunta, o que o amor é? Ok. Reconheça e chore pelo pecado na sua vida e na história da sua humanidade. Mas antes, tem uma outra frase, está lá já postado: o que o amor fora de ordem tem gerado na sua vida? E depois dessa resposta, você reconheça e chore pelo seu pecado e chore pelo pecado da sua cidade, da humanidade. Que Deus nos dê lágrimas nessa semana. E que nenhum remédio seja impedimento para que a gente chore. Que nenhuma cultura e nenhuma ação cultural que impede o choro possa fazer com que você seja impedido de fazer isso, de chorar, de derramar lágrimas por conta dessas situações. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Felizes os que choram, porque vão ser consolados pelo próprio Deus. Ore ao Senhor, ore com a pessoa ao lado, ore como você quiser. Clame a Deus pela sua vida,
peça a Deus que traga sensibilidade ao seu coração, renove o seu coração, que Ele mostre o que está em suas mãos, que você precisa remover agora, tirar, para que você chegue diante dEle e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, não tenho nada, Senhor, tenho nada para te oferecer, nada. Obrigado, Senhor, por essa noite, te louvamos pelas promessas na Tua Palavra, obrigado porque nós seremos consolados, obrigado, Senhor, porque Tua Palavra diz que somos felizes porque o Senhor nos acolhe, nos aceita, nos transforma, nos faz nova criatura, e nos dá, Senhor, o direito de sermos cidadãos do Teu reino. Somos alegres porque reconhecemos quão miseráveis somos, mas reconhecemos quão gracioso o Senhor é. Reconhecemos que essa humanidade precisa de Ti, mas reconhecemos também que somos a solução para essa humanidade. Tua igreja é a solução para a humanidade. Nos leve, como nesta manhã, de muitas formas e ações o Senhor realizou isso na nossa cidade através da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, que seja amanhã, depois e depois, em nome de Jesus. Amém. Amém.